tem que realmente ter. Mas isso aí é só para quem está orientado, né, Marcelo? Porque realmente, É, no instinto, o pai e a mãe no instinto, realmente quer fazer o que o filho está querendo, né? Vai deixar o sim, filho ficar com sede? É complicado, né? Mas quando ele está bem é. orientado, ele sabe que tem que estimular um pouquinho, né? Sabe como. Exatamente. Exatamente. Ó, vamos lá falar um pouquinho sobre tratamento. Então, ó, o tratamento. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o que é o autismo, né? Que é a questão da dificuldade na comunicação, dificuldade na interação e a rigidez comportamental. Falamos dos sintomas comuns, mas que não são necessariamente parte do diagnóstico, que a gente acabou de falar, né? O diagnóstico, a gente falou que é clínico, né? Ou seja, o diagnóstico sempre vai basear na observação dos sintomas, né, dos relatórios que a gente pede da equipe que está acompanhando aquela criança, né, isso é de extrema importância. A gente não consegue bater o olho numa criança, também dou esse exemplo. Eu acho que já teve uma pergunta bem mais cedo. Crianças com trissomia do 21, que é antigamente chamada de síndrome de Down, Sim, elas têm com frequência o transtorno espectro autista? Sim, é muito comum de ter associado o transtorno espectro autista. Mas até usando o exemplo da trissomia do 21, a gente vê uma criança com um quadro de síndrome de Down, a gente consegue perceber através das características dela que ela tem aquele quadro, até para quem não é da área sim, médica, né? Agora, o paciente com transtorno espectro autista, não. Né? A gente não consegue, não está externalizado aquelas é, dificuldades. Ele tem que avaliar se realmente são sintomas. E até hoje, por exemplo, um pai deu esse depoimento aqui no consultório. Ele falou assim, doutor Renato, é um menino de 14 anos, um adolescente, com um quadro de TEA nível 1 de suporte, com cognitivo bom. Ele está indo bem na escola, ele conversa e tal, mas você vê que tem ali uma dificuldade, o contato visual, ele não consegue manter um diálogo. E ele falou isso comigo. Veio ele e o filho só. Ele falou assim, ô Renato, realmente é difícil, né? Porque quando a gente viaja e tudo mais, as pessoas ficam olhando para ele, assim, percebem que ele tem alguma dificuldade, ficam olhando para ele assim, de uma forma tipo, o que será que esse menino tem, né? E aí vem aquelas questões do cordão girassol, né, que os pais utilizam para identificar, mas tem crianças com sim, quadro que ficam, às vezes, constrangidas de usar, né, o cordão girassol e tal. Mas, assim, são questões que eu acho que a população, né, do nosso país, ela vem tendo uma conscientização maior, né? Temos aí, muito. né, Marcos Mion, que comprou a causa e está sempre, né, divulgando, tem muita informação Exatamente. disponível, né? Eu acho que isso é importante, porque os pais têm que ter essa ideia, né? Eu vejo você postando, sempre tá ali, se ela, outro dia eu vi ela fazendo compras, né, no supermercado, Sim, colocando no carrinho, não foi? sim, Então, assim, é isso, porque também esses pais antigamente, eles ficavam com a criança dentro de casa, né? Não queria sair, porque que gera ali né, alguém olhando e tal, e hoje não, os pais compraram a causa mesmo, veste a camisa e não, nós vamos levar sim. assim, tem que andar de ônibus, tem que ir para a praia, Tem. para o shopping. Eu sempre bato nessa tecla, eu falo, pais, não deixe de fazer as coisas com seu filho porque ele é autista. Entendeu? Exatamente. Não fique com vergonha. Coloque sim, igual eu falo, o cordão, a gente usa aquele cordão ali é justamente por causa dos outros, né? Eu já tive vezes de sair com a Alice, dela ter crises dentro do nada, assim, dentro do shopping, de se jogar no chão e gritar, e gritar, e gritar, e ficar dura, não conseguir pegar. E as pessoas, igual você falou, não tem aparência, não é externalizado. Então as pessoas ficam, gente, o que está acontecendo? É birra, dá um tapa que melhora, entendeu? Então, aquele cordãozinho ali, ele faz com que a pessoa entenda mais, né, com as informações que hoje em dia circulam e tudo, Sim, que aquilo ali não é uma birra, né? E te traz um conforto e uma tranquilidade maior para você conseguir lidar com o seu filho naquele momento. sim. E isso aí é como a gente fala, né? É o pai e a mãe que tem que realmente ter essa consciência, porque, Sim, né? Eu falo de uma forma, sabe, triste, Marcelo, mas muitas vezes o maior preconceito parte da própria família, né? Que não aceita, que 80% das vezes é da própria família. é. E por outro lado, eu falo o seguinte: hoje em dia, as crianças mesmo não tem nenhum preconceito dos pacientes com alguma dificuldade. Eles falam assim: ah, Não. doutor Renato, na minha sala tem um menino autista. Ah, ele é tão bonitinho, eu gosto dele, Sim, mas ele grita muito. Aí, na hora que ele grita, aí, assim, aí é difícil, que aí eu não consigo prestar atenção. Mas você vê que está falando assim, de uma forma tranquila, né? sim.
para ele não é problema, mas né, na hora que ele grita, eu fico assim, meu ouvido dói, mas você vê que é um negócio muito tranquilo, né? Do mesmo Sim. jeito que as crianças com dificuldades físicas, eu tenho um cadeirante na minha sala que eu ajudo a empurrar a cadeirinha dele. Agora, os adultos, geralmente, são realmente os que têm maior preconceito, e infelizmente, dentro da própria família, vem os maiores preconceitos, né? É triste, né? É demais, porque a criança, ela não nasce, eu falo, né? Criança não nasce racista, a criança não nasce preconceituosa. Ela vai replicar coisas que ela vê em casa. Ela vai replicar falas, ela vai replicar gestos, ela vai replicar modos. Então, ela é o espelho dos pais, né? Então, a gente tem que saber lidar muito bem com isso, e saber que a gente é o espelho deles, Com né? certeza, a referência que eles têm, né? Bom, falando de tratamento, Marcelo, a gente Sim, fala, né, da importância das terapias múltiplas, né? Geralmente a gente fala, eu falo que o neuropediatra, ele é como se fosse o coordenador de um barco, daquele barco de Olimpíadas, que tá todo mundo remando ali, sim, que vai todo mundo junto lá remando. aí fica lá um na frente com o microfone. Vai mais do lado direito, vai mais para o lado esquerdo. Então, Desse assim, realmente o médico, modelo. o neuropediatra é a pessoa que coordena ali, assim, tipo, ó, eu acho que isso aqui tem que melhorar um pouquinho, né? Mas, poxa, cada um de quem está remando ali tem que fazer o seu melhor, né? Então, não quer dizer que quem está lá coordenando é melhor do que ninguém, claro que não, né? Mas a gente sabe, assim, que o que tem que ter é uma sincronia, né? Então, o psicólogo acha que não tem autismo, mas o restante dos profissionais concordam, né? Então, poxa, mas se tem alguém ali que não concorda, será que essa pessoa tem uma formação bacana? Será que não tem? E é ruim, né? Porque, assim, fica ali aquele profissional, às Sim, vezes, falando na cabeça do pai e da mãe, eu acho que isso aí tá errado, eu acho que não é isso, e aí eu acho que aí o barco não vai chegar, às vezes, tão rápido, não vai chegar no mesmo objetivo, né? Então, aquela equipe que acompanha aquela criança tem que estar pensando de forma semelhante. E aí vem essa comunicação, né, essa troca de informação. Né? Eu falo hoje que o WhatsApp ajuda muito, né? Porque você não precisa mais ficar sim, ligando para as pessoas. Você manda um áudio e a pessoa, quando pode, ela responde. Né? Isso aqui é isso, isso exatamente. aqui é aquilo. Né? Então, essa conexão entre família, escola Sim, e todos os profissionais da terapia, isso é essencial. Né? Tem que estar todo mundo tem que alinhadinho. existir. Não, eu costumo dizer que não tem desenvolvimento da criança se não tiver essa trijunção juntas ali, Com certeza. porque se um faz uma coisa e o outro faz outro, a cabecinha da criança vai ficar pior ainda, né? Exatamente. Então a gente precisa ter essa ideia, né? E muitas vezes os pais é que tem que buscar isso, né? Falar assim, ô Sim, Fono, conversa aqui com a TO, porque eu estou precisando de vocês duas, tem que trabalhar, porque a gente percebe isso aqui como médico. A fonoaudióloga ele vai super animado, mas com a psicóloga ele não gosta. Poxa, mas por quê? Né? Será que está acontecendo? Aí tem tanta coisa, Marcelo, que a gente tem que avaliar. Do tipo assim, hoje mesmo, né, uma consulta aqui, algum tempinho atrás. Ele não está gostando de ir na terapia ocupacional. Poxa, terapia ocupacional é muito legal, porque tem lá um monte de coisa divertida, né, e tal. Mas chega lá, a criança sim. chora o tempo todo. Aí eu falo, tá, mas que horas é a terapia ocupacional? Depois da escola. O menino estuda à tarde, Ah, depois ele vai fazer. Mas aí ele está cansado, né? Então, poxa, você tem que fazer uma coisa, mesmo que seja divertida, mas você estando cansado, muitas vezes, né, não vai dar certo. Vamos tentar mudar o horário para de manhã. Então a gente tem que estar. E quando a família está bem orientada, nossa, o trabalho é bem melhor, bem mais fácil, né? Porque a própria família já vai tomando essas atitudes, né? Eu acho que está cansado, vou mudar sim, o horário. Não fica esperando, né, o médico falar, faz isso, entendeu? Mas, assim, realmente é muito importante, né? Quando a gente fala de trabalho multidisciplinar, é isso. Cada um na sua área, cada um pensando em fazer o melhor para a gente ter os melhores resultados. Você falou um pouco mais cedo sobre a questão do hábito, né? Vamos falar aqui antes sim, da terapia vamos. ocupacional. É um trabalho, assim, de estímulo, né? Todos esses trabalhos que a gente está falando é para poder estimular a criança dentro das suas demandas, mas dentro da terapia ocupacional tem aquilo que a gente chama de terapia de integração sensorial, né? Então, hoje, isso é uma das orientações que a gente coloca. Não são todos os terapeutas ocupacionais que têm essa formação, e é claro que isso Sim, não é uma coisa exclusiva, né? Todo paciente com um transtorno do espectro autista tem que fazer terapia de integração sensorial. Não necessariamente. não. Eu também respeito muito isso, sabe? Porque
tem a questão de moda, né? Ah, eu ouvi dizer que terapia de integração sensorial é só isso que resolve. Não. Eu conheço vários profissionais que não fizeram, né, não têm essa formação, mas têm uma experiência prática enorme, né, e têm conhecimentos teóricos da terapia de integração sensorial e como é que colocar aquilo na prática, né? Mas eu estou falando aqui que é um nome muito, é um termo muito utilizado, né, hoje em dia. Igual a questão do ABA, né? Ah, o ABA é o único, né, a gente nem fala que é um método, né, é uma ciência. O ABA é a única ciência que é capaz de fazer o tratamento do transtorno do espectro autista? Não. Né? Ele é uma das ferramentas que podem ser utilizadas e que, quando utilizadas, acaba sendo muito eficaz. Inclusive, não é direcionada especificamente para o transtorno do espectro autista. Né, a ciência ABA você pode aplicar em outras situações várias, né? E eu, inclusive, nesse simpósio que eu organizei recentemente, que foi em 27 de abril, nós tivemos lá uma palestra com a doutora Juliana Campos, profissional de referência aqui na nossa cidade. Realmente, ela colocou lá inúmeras outras aplicações, né, do ABA, inclusive do ponto de vista profissional, etc. Eu achei muito interessante, né? Então, assim, são conceitos que você pensa bem hoje. Se você hoje tem dificuldade de achar vaga para um psicólogo fazendo tratamento particular, se ele não tiver ABA, imagina quando o profissional é especializado, né? Eu sou especializado em ABA. Poxa, o acesso a esse profissional vai ficar muito, muito complicado. Então, a gente não precisa ter essa ideia, tem que ter o ABA para tratar o paciente com TEA. Claro que é muito bom se o profissional tiver, mas você não pode estreitar tanto assim, né, o nível de exigência, senão a criança vai acabar ficando sem tratamento, né? Exatamente. Eu sempre comento isso, porque existem outros métodos, né, que você pode usar ali. E, às vezes, o ABA ele não vai se encaixar, não vai, às vezes o ABA não dá aquele resultado que você espera, porque ele simplesmente não é o apropriado para o seu filho. Exatamente. Tem outras terapias que vão dar um resultado muito melhor. Então, por isso que eu falo, a mãe tem que estar muito de olho ali para ver, muito atenta para ver a evolução do filho, para ver se aquilo está dando resultado. Tem que estudar para saber exatamente sobre isso, né? Sobre os tipos de terapia que ela pode. E ela tem que saber conversar com o profissional que está atendendo o filho dela, para entender exatamente o que está acontecendo ali. É como se for. Aquela trijunção vai fazer com que você entenda o que está acontecendo e você vai conseguir direcionar a terapia certa para o seu filho. Exatamente, Marcelo. Então, assim, você vê que a gente tem, né, uma ideia de que quanto mais o pai, a família, a mãe estiverem bem orientados, com certeza eles vão buscar os melhores tratamentos e, com certeza, vão conseguir os melhores resultados, né? Uma outra questão que eu falo dentro da fonoaudiologia, participei de um simpósio semana passada, de uma fonoaudióloga também referência aqui na nossa região, sobre a comunicação alternativa e aumentativa, que é o CAA, né? Então, também muito interessante. A abordagem que também pode ser usada em várias outras, né, condições que não só o transtorno do espectro autista. Mas, assim... Eu fiz um post falando sobre isso ontem, né? Falando sobre a comunicação efetiva da criança, a comunicação funcional, e explicando um pouquinho sobre os métodos que podem ser usados, principalmente o PECS, né? Que é muito usado para autismo, né? E realmente é muito interessante. Tem várias... Dentro da comunicação alternativa e aumentativa, tem vários tipos, né? De várias metodologias. E, no fundo, é isso. Você conseguir fazer com que a criança se comunique, né? Não necessariamente através da fala, né? Então, tem lá, por exemplo, né, o POD, que é as pranchas com as palavras essenciais. Então, ali a criança consegue explicar, estou com fome. E aí você consegue, né, a criança consegue até construir frases, na verdade. Então, assim, é realmente assim, cada um dentro da sua especialidade, né? Mas a gente sabe que temos que buscar sempre os melhores profissionais. Se o pai ou a mãe não está bem orientado, ele nem sabe que existe a comunicação alternativa e aumentativa, né? E é uma coisa que tem que ter essa consciência, porque, por exemplo, em Barbacena, que é uma cidade onde eu também atendo, eles estão com um projeto dentro de uma escola que eles vão colocar... Olha só, quando a gente vê hoje, por exemplo, um sinal de extintor de incêndio, você não precisa nem ver o extintor de incêndio, mas você sabe que aquilo representa um extintor de incêndio, né? Você sabe que aquele sinal está com uma bolinha com risquinho no meio, você sabe que aquilo está indicando que é proibido alguma coisa, né? Por quê?
que não a gente, então, introduzir os símbolos, né, da linguagem, da comunicação alternativa e aumentativa nas escolas também, né? Então, eles estão com esse projeto, né, de a criança, aonde ela estiver no ambiente escolar, a criança com dificuldade na comunicação, ela vai conseguir se expressar, né, através desses símbolos, etc. Né? Sim, maravilhoso. É. Bom, já tem quanto tempo nós estamos conversando, hein? Menino, não sei, mas já deve ter quase 1 hora. Acho que passou quase um pouco, 1h15. Bom, vamos falar então sobre tratamento medicamentoso. A gente falou então do tratamento multidisciplinar, então vamos lá, envolve profissionais da psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, muitas vezes nutricionista, psicomotricidade, musicoterapia. Puxa vida, é um trabalho tão bacana, né? E a gente tem visto resultados muito interessantes, né, com esse tipo de trabalho. A gente vê que tem realmente resultados, né, e que a gente indica. É difícil você conseguir encontrar profissionais que fazem um trabalho sério, né, mas realmente são né, terapias que ajudam muito. E aí a gente vê como que é amplo, né? Realmente quanto mais terapias você conseguir, né, introduzir mais cedo e de forma, né, bem organizada, a gente realmente consegue resultados bem interessantes. Falando um pouquinho aqui, já pelo adiantado da hora, Marcelo, sobre a questão de medicação. Eu acho que muitas vezes né, de interesse aí dos pais que estejam assistindo. Então, a medicação, a gente tem indicações, não são todos os pacientes com transtorno do espectro autista que vão, né, ter a indicação do uso do medicamento. As medicações que a gente prescreve, a ideia é sempre a gente perceber o seguinte: aquele paciente que tem um padrão de comportamento que está prejudicando ele receber as terapias de forma adequada, ele chega na fonoaudiologia, ele não está fazendo os exercícios que tem que fazer, ele chega na terapia ocupacional, ele não quer interagir, ele não quer, né, fazer as atividades que ele precisa, ele vai numa natação, numa atividade física, não está comportando bem. Então, são esses casos que a gente realmente sugere à família, né? Claro que a decisão sempre é tomada em comum acordo. Eu nunca vou falar assim, o seu filho tem que usar esse remédio. Não. Existe essa medicação aqui, a gente pode utilizar, o que você acha, né? E aí a gente toma essa decisão em comum acordo. As medicações que a gente prescreve, né, que são já, vamos dizer assim, declaradas como indicadas mesmo para o transtorno do espectro autista, é a medicação de nome risperidona e a medicação de nome aripiprazol. Essas aí já realmente existe um consenso em relação ao uso. Tem as suas indicações, claro, como qualquer outra medicação, efeitos colaterais, né? A gente tem dosagens específicas, tudo isso realmente é avaliado e discutido com a família. E muitos pacientes hoje chegam perguntando do canabidiol. Eu não sei como é que está aí no seu grupo de mães, o que elas falam a respeito. Até que no grupo de mães não tem muito sobre isso, não. Só que a Alicia que faz a estimulação precoce, né? Que é aquele programa do governo. E lá tem muitas crianças que estão tomando. Pois é. A questão do canabidiol, a gente tem que tomar um cuidado, sabe? Eu vim aqui hoje até fazendo como se fosse mesmo um alerta. Porque o que nós percebemos? O canabidiol é uma substância, né, que realmente tem as suas indicações, tem os seus efeitos. Eu participo de simpósios a respeito, de congressos, e fico assim, realmente bastante surpreso com os resultados. E a gente tem que colocar isso aí como opção, né, de tratamento. Mas, assim, entender que não é a primeira opção. Né? Chegou aqui, é uma criança com TEA nível 1 de suporte. Nível 1, vamos lembrar que é um grau leve de acometimento, né? A gente tem lá uns critérios para poder usar esses níveis de suporte. E aí, não, mas eu quero usar o canabidiol. Poxa, mas realmente, para que casos hoje a gente está reservando o uso do canabidiol? Para aquelas crianças que tenham um quadro de TEA nível 2, nível 3 de suporte e que tenham um comportamento muito ruim e que não está tendo uma resposta bem adequada ao uso das medicações habituais. Então, você já tentou ali 2, 3 medicações, combinação de medicação, não está tendo um bom resultado, geralmente esses casos a gente reserva para indicar o uso do canabidiol. E quando a gente fala em canabidiol, a gente está se referindo a canabidiol de referência, o canabidiol isolado, que a gente fala. Né? Não é canabidiol que foi fabricado né, por ONG, canabidiol que o parente plantou a planta no quintal da casa. Porque isso aí, na verdade, né, isso não é ciência. A gente está falando de algo com embasamento científico, né? E aí, diante do embasamento científico, né, laboratório, fazendo estudos sérios, etc.,
a gente também está falando de uma medicação de custo elevado, né? Então são tratamentos aí, são tratamentos aí que vão ter custos que vão variar de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês, e que a gente sabe que realmente é uma opção interessante, mas a gente realmente reserva para esse caso. É possível que no futuro seja muito mais acessível, é possível que no futuro realmente os estudos comprovem que vale a pena tentar, às vezes, como uma primeira opção. Eu acho bem possível. Mas nesse momento ainda a gente está, né, a gente não prescreve assim, né, como as pessoas gostariam que fosse, na verdade, né? Sim. E aí, O neuro da Alice aqui falou a mesma coisa que o senhor. Eu disse, olha, eu cheguei a perguntar a ele, né, como que era o que era, porque eu vi várias pessoas lá na estimulação falando. Aí ele me explicou exatamente a mesma coisa. entendi. Que bom, né? Que você tá, acredito que o seu profissional está acompanhando a Alice, né? Faça um trabalho sério e eu acho que Sim, você está muito bem orientado, né? Fico feliz de a gente ter um colega fazendo aí um trabalho tão bem feito, né? sim, ele é ótimo, eu adoro ele. Ele é aquele tipo, a Alice é muito agitada, como eu te falei, né? Aham. E ela não dormia. E aí eu peguei e falei com ele, doutor, eu preciso que ela durma e que eu durma. E ele pensou, vamos começar então com a melatonina. Vamos dar a melatonina, Uhum. porque é um hormônio e tudo, para ver como que vai ser o soninho dela. Só que a Alice acorda a noite, só com a melatonina, ela acorda a noite inteira, acorda agitada, e ela não consegue se concentrar nas terapias e tudo. Aí depois ele passou o Neuleptil para ela, né? Aham. E para ela foi muito bom. Ela, quando ela toma o remedinho, ela se concentra muito mais, ela para um pouco com as estereotipias, né? Então, para ela foi muito bom. Pois é, maravilha. Alguma dúvida aí, Marcele? Menino, eu tenho assim, o que esperar do filho autista, Ah. né? Bom, a gente Como tem que que a gente pode... A pergunta que todo pai quer fazer, como vai ser o futuro do meu é filho? verdade. Isso aí eu acho que é a maior preocupação, né, que os pais têm, assim, eles falam sempre isso. Como é que vai ser o futuro do meu filho? Porque eu não vou Sim, durar para sempre, né? E aí, como é que vai ser exatamente. quando eu não estiver mais com ele? Ele vai ser Sim, independente? Ele não vai ser? Bom, então a gente tem que falar de uma forma realista, de uma forma, inclusive, assertiva, né? Claro que a sim, gente sabe que, puxa vida, nós temos 3 níveis de transtorno espectro autista, né? E além desses 3 níveis, a gente sabe que existe a questão também cognitiva, né? Então, eu posso ter um paciente com nível 1 de suporte com a questão cognitiva muito boa. Eu posso ter um paciente com nível 1 de suporte com a questão cognitiva já, né, mais comprometida. Então, assim, na verdade, quanto mais leve, né, o acometimento, quanto menor o nível de suporte, mais expectativas a gente tem, né, de uma forma positiva em relação a essa criança. Ou seja, vai ter condição de desenvolver a comunicação, vai ter condição de, né, de frequentar uma escola regular, quer dizer, isso é, né, questão de escola regular sempre existe, vai ter condição de frequentar uma faculdade, vai ter condição de ser independente no futuro? Claro que sim. sim. A gente sempre vai fazer o nosso trabalho, Marcelo, de modo a proporcionar para a criança toda, né, explorar todo o potencial que ela apresenta para chegar o mais longe possível. Só que a gente realmente não tem como Exatamente. prever, né, qual é, até que ponto que essa criança vai chegar. Então a gente fala assim, olha, primeiro, que uma das coisas que acontece que é verdade, que é real. Os níveis de suporte, eles são dinâmicos. Às vezes você tem uma criança com nível de suporte 2 e que acaba evoluindo super bem e que vai, né, daqui a pouco ter um nível de suporte 1, por exemplo. Do mesmo jeito que um, às vezes, Sim, pode evoluir para o 2 e por aí vai, né? Mas, assim, o que esperar do filho com um quadro de transtorno de espectro autista? Eu acho que a gente tem sempre que esperar o melhor. Mas o melhor, a gente também tem que fazer o melhor da gente, né? Como médico, com como pai, certeza. né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, os pacientes com níveis de suporte menores, nível 1, nível 2, conseguindo chegar, né, atingir objetivos. Ah, ele vai ter uma vida normal? Uma pergunta que os pais sempre fazem, né? Poxa, mas eu pergunto, mas o que é normal? Né? Porque, assim, O que é normal? é, não existe normal, né? Todo mundo tem alguma dificuldade, né? Tem, Então, com eu certeza. acho que a gente tem que fazer de tudo realmente, né, para investir naquele paciente, para que ele consiga atingir, Sim, né, os objetivos mais. E outra coisa, ter um filho realizado não significa que ele tem que ser psicólogo, que ele tem que ser médico. Não, né? Muitas vezes ele vai conseguir se destacar, né, dentro de uma coisa que ele goste muito
e ali dentro daquilo que ele gosta, ele vai conseguir ter a sua renda, vai conseguir, né, produzir, ter família, ser feliz, né? Eu acho que o objetivo maior sempre é esse. Exatamente. Eu sempre costumo dizer isso nas minhas palestras, com os pais que eu converso, sempre costumo dizer que para eles nunca perder a esperança. Você não pode perder a esperança de ver o seu filho evoluir, de ver ele... Mas para que isso aconteça, você precisa se dedicar muito. Com certeza. Né? Então, eu falo, dedique-se ao seu filho, aos tratamentos, a tudo, que futuramente, com certeza, ele vai evoluir, ele vai, dentro das possibilidades dele, né, ele vai conseguir ter uma vida com uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, né, que é isso que a gente procura dar para os nossos filhos. Sim, é isso mesmo. Né? Mesmo que sejam, às vezes, avanços pequenos, né? Ele já está conseguindo falar a palavrinha tal, que antes ele não falava. Poxa, mas aquilo para a família, né, é uma conquista enorme. Os pais têm que comemorar cada pequena vitória ali, o pai tem que comemorar sim, tem que... Porque eu costumo falar, né, assim, quando é uma criança neurotípica, ali, normal, o pai vai ver ela falando ali, vai ser uma coisa normal da evolução da criança. Agora, a gente sabe que para uma criança atípica, né, que está dentro do espectro de autismo aí, é uma dificuldade muito grande para ele conseguir falar uma palavra. Então, é uma barreira que ele venceu ali. Então, os pais têm que sim têm que comemorar, vencer junto com o filho, porque é isso que faz o filho crescer, né? Sim, senão os pais vão ficar frustrados o tempo todo, né? Porque assim, se não comemorar os avanços, mesmo que às vezes, né, sejam, né, para eles, né, para quem está de fora, sejam pequenos, poxa, é um avanço, né? A gente já vive, esse é um dos focos, né, das minhas palestras, a gente já é uma vida muito conturbada de uma mãe atípica, né? Muita terapia, é muito cansativo, tanto mentalmente como fisicamente. Sim. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é que você vai ter que aceitar que a sua vida, a partir daquele momento, é aquela. Sim. Né? E segundo, que você tem que criar maneiras de você levar as coisas de maneira mais leve, você tem que criar maneiras de você se cuidar, porque se você não se cuidar, você não vai ter força para cuidar do seu filho. Exatamente. Então, é uma coisa muito complicada, né? E é esse foco que eu tenho muito nas minhas palestras e no meu canal, né? Ajudar as mães a tornar essa jornada aí da maternidade atípica mais leve possível, né? E como que a gente faz isso? Com base em informações, né? Porque informação é o que torna tudo melhor. Eu falo que informação é liberdade, né? Exatamente, eu concordo plenamente, né? Quanto mais os pais se informarem, quanto mais eles entenderem, quanto mais eles aceitarem, né, essa situação, essa condição que foi colocada para eles, né, em termos de responsabilidade, missão de vida, a gente vai conseguir, sim, né, encontrar os melhores caminhos e obter sempre os melhores resultados. Mas falar que é fácil, né, Marcelo? Não. Não é fácil, não. Não é fácil. Tem dia que a gente não... Nossa Senhora, tem dia que a gente quer sumir. De tanta coisa que tem para fazer, a gente fica frustrado assim, a gente chora assim, a gente não aceita, a gente bate o pé. Mas é como eu sempre falo, a gente tem que viver um dia de cada vez. E hoje, a minha psicóloga, né, é uma coisa que eu sempre falo, que toda mãe de autista tem que ter um psicólogo. Né? Tem que ter um psicólogo. Ela sempre fala que a gente tem que ver, porque geralmente a mãe pensa assim, hoje a minha filha não tá bem, eu não vou levar ela para a escola, não sei o que lá. E aí no dia que a mãe não tá bem, ela pode estar morrendo, mas ela leva o filho para a escola. Sim. E não, né? A mãe tem que saber que o momento que ela precisa parar, pisar no freio ali, né? Se você não tá bem aquele dia ali, você precisa descansar, larga a casa bagunçada, deixa um dia o filho de ir para a escola, vai deitar com o filho, vai descansar, porque senão a gente fica completamente louca. Sim, com certeza. Eu acho assim que tem que, igual você falou, tem que se cuidar, né? Para você cuidar do seu filho, você tem que estar bem, você tem que estar saudável, né? Tem que fazer terapia, sim, tem que fazer atividade física, sim, tem que dormir bem, sim, né? Muitas vezes tem que sair com o maridão também para poder ter os momentos, né, de descontração, etc. Não pode ficar também só por conta, né, do filho. Só por conta ali da criança.
né? pedir Porque a ajuda gente pra alguém. sabe que esse início de você estar ali procurando médicos, procurando as terapias e tudo é muito complicado, te consome muito o seu tempo, mas ao mesmo tempo você tem que entender que aquela ali é a sua realidade, você tem uma vida por Isso. trás. Por mais que seu filho seja autista, ele também é uma criança que está em pleno desenvolvimento, né? Porque eu já recebi vários relatos e aí eu percebo em alguns que às vezes não é questão do autismo, é questão de uma birra, é questão comportamental, e que principalmente a mãe vê aquilo ali e, tipo assim, passa muito e acaba piorando a situação, ela acaba se envolvendo 100% com o filho, esquece da vida por trás, esquece que tem que corrigir a criança, esquece que tem um marido, esquece que tem familiares, que tem amigos, então você precisa entender que você precisa ter uma vida por trás do tratamento do seu Sim. filho. Então, assim, eu acho que isso aí pode ser até como mensagem final, né? Que a gente pode dar Sim, com essa sua certeza. mensagem final. Realmente, eu acho que talvez seja aí o encerramento, né? Para a gente deixar essa mensagem para toda a nossa audiência, que é justamente isso. Levar a vida, né? Lembrando que você tem ali a sua missão, mas, poxa, você tem que viver a sua vida também, né? Com Né? certeza. Você tem que tentar levar a vida dentro do mais normal possível, né? Possível. Viajar, passear, e dar atenção também para a própria, né, para si, para dentro de si, para o pai, para a mãe, Com né? Eu certeza. acho que no final das contas a mãe acaba mesmo que assumindo muito mais a responsabilidade que o pai, né? Eu como pai, Porque eu bem ou mal admito, acaba ficando mais tempo ali com a criança, igual aqui em casa. Meu marido trabalha e acaba ficando comigo, né? O maior papel ali de marcar médicos, de levar para as é, terapias, tudo. é isso Mas mesmo. a gente tem que saber lidar com as coisas, Com né? certeza. Doutor Renato, eu quero fazer uma pergunta aqui, que me mandaram aqui. Você faz atendimento online ou só na sua clínica? Faço atendimento online. Mais ou menos há Faz? 3 anos a gente já faz os atendimentos online. É claro que existem condições, né, que a gente precisa que seja uma consulta presencial, mas nos casos, Sim, quando eu me refiro a questões de alguns outros quadros neurológicos, né, uma sim, criança com uma diminuição de força de membros, etc., tem que ser examinado e tudo. Os pacientes com transtorno sim, espectro autista, a gente consegue avaliar perfeitamente através da consulta online, né? A gente vai avaliar a criança no ambiente familiar, a gente vai ter acesso a relatórios da escola, de todos os profissionais da sim. terapia que acompanham aquela criança. Então, a gente perfeitamente consegue sim, né, fazer o acompanhamento, diagnóstico, orientação de tratamento, tudo isso a gente já está habituado a fazer há mais ou menos cerca de 3 anos e realmente os resultados são muito semelhantes, né? Praticamente os mesmos das consultas presenciais. Sim, Claro que tem pessoas que têm sim, questões culturais. Ah, não, eu tenho que estar ao vivo. Eu falo, gente, mas eu estou ao vivo sim. também, só que igual que agora nós estamos ao vivo, né? Nós estamos ao vivo aqui. É, Gente, então, olha, com essa mensagem de que as mães precisam se cuidar, as famílias atípicas precisam se cuidar, né? Eu acho que o doutor Renato, ele foi bastante dúvidas que a gente tem, aí muitas mães têm, e eu vou deixar aqui nos comentários o contato lá da clínica do doutor Renato, para vocês entrarem em contato, quem quiser conversar com ele, marcar uma consulta para o filho. Então, vou deixar tudo certinho para vocês entrarem em contato com ele. Doutor Renato, muito obrigada de coração por todas essas informações, porque isso é muito valioso para a gente e a gente sabe que a sua agenda é bem corrida aí, então eu agradeço do fundo do coração a sua paciência, todas as informações e a sua disponibilidade para estar aqui hoje com a gente. Marcelo, eu que agradeço o convite. Eu acho que você não falou isso durante a live, mas eu acho que vale a pena destacar. Marcele hoje, coitadinha, amanheceu com bastante dificuldades, né? Do ponto de vista físico, tá Foi. aí tossindo, né? Tendo que tomar um líquido aí para aliviar um pouquinho da tosse. Então, assim, realmente, para mim é sempre um prazer, mas para você, eu tenho certeza que foi um sacrifício, né? Você está aí hoje, quase que nós É, cancelamos a gente, live, quase, né? E eu quase que falei, eu não, tive que. Falei, não, gente, tinha muita gente esperando. Eu falei, vamos lá, que eu consigo. Eu tô